Em primeiro lugar, o Silas Malafaia viola todos os dias o código de conduta de um psicólogo. Se ele quiser dizer tudo o que ele quer dizer, ele apenas diga que fez o curso de psicologia, mas que não exerce isso, ele não tem vínculo com a Associação dos Psicólogos do Brasil, não tem. Como eu não tenho vínculo com nenhuma associação de nada, porque eu não quero ninguém atrás de mim dizendo que porque eu tenho um diploma de psicanálise clínica, eu não posso dizer qualquer coisa. Eu não quero esse diploma, eu não pratico a psicanálise, eu nunca recebi um tostão da psicanálise para ter a liberdade de dizer o que eu queira e não me associo a ninguém, eu só estou associado a Jesus. E a liberdade é total. É simples resolver esse assunto. Por que esse diploma é importante para alguém que diz que mais importante é dizer o que pensa? Ora, quem quer dizer o que pensa, fique ligado apenas ao Evangelho e não se condicione por regimentos outros que cerceiam o seu direito de expressão. É simples assim. A segunda coisa a esse respeito tem a ver com o fato de que ele aí, o Marcos, não sei se vocês presenciaram, mas ele 3 vezes mencionou a necessidade de que o Congresso brasileiro exerça um papel de censura contra a mídia. Ele chama aí de autarquias o SBT porque diz que é uma concessão dada pelo governo. Ora, se é uma concessão dada pelo governo, ele está dizendo, eu acho que esta casa tem que exercer controle, é o que ele está dizendo. Ele quer controle de conteúdos. Prova disso. Ele disse, vou fazer uma representação no SBT para saber o conteúdo, pedir à Polícia Federal que examine o conteúdo dos programas. Em momento algum, ele pediu para se examinar o conteúdo das denúncias. Ele quer examinar o conteúdo da programação. O desejo é de cerceamento, diminuição de liberdade, porque numa democracia é assim que é. Se você falar besteira, vai viver com as consequências. Se disser o que nem todo mundo concorda, aprenda a viver com as consequências. Quer ter liberdade para dizer o que pensa, viva com as consequências. É assim que eu vivo, com as consequências. A terceira coisa a ser dita é, me diga, Marco Feliciano, no Brasil, quem é que teve a sua fé cerceada no Evangelho? Quem? Antes de você nascer, eu já estava aqui, pregando o Evangelho. Como você mesmo disse, chorando aqui. Desde menino que eu ouço o Senhor. Quem está te falando aqui não é teu avô, porque não tem nenhuma parentela com o que existe em você. Mas nessa história aqui, eu sou avô de vocês. Me diga quem é o indivíduo que foi cerceado. Eu estou aqui dizendo o impensável, o impossível, que ninguém quer ouvir e ninguém me cerceia. Ninguém do governo. Há 2 anos atrás eu fiquei aqui um ano inteiro analisando o Lula e as políticas dele e ninguém me cerceou. Essa mania de perseguição mentirosa para criar esse complexo de defesa dos evangélicos que são perseguidos, que é sempre a arma que vocês usam para fomentar a reação à Guerra Santa. Sempre. É um truque velho, só os incautos não percebem. Quarta coisa, é engraçado você, Marcos, que veio aqui me dizer que o Silas era um bandido, que eu não tenho nem coragem de dizer as coisas que você me contou dele por causa da mulher dele e dos filhos dele. Mas você entrou da alcova dele, eu não sei mais aonde. Tudo dizendo que tinha provas, mencionando nomes e pessoas e situações. E que ele estava querendo te perseguir, te destruir. Chorou aqui, pedindo ajuda. Você lembra o que eu lhe falei? Para deixar isso para lá, para abandonar essa guerra, para se converter, para ser um homem simples, para viver a vida de um marido, de um pai, se tornar um pregador do Evangelho, não um menudo gospel, bobo por aí. Você lembra de tudo, Franco, que a gente falou aqui.
Aí agora, só porque você é deputado federal, interessa a você criar uma unanimidade em torno dessa bancada de alienados, você vai lá como se você não fosse inimigo do Silas, como se você não torcesse pela queda dele, como se ele não fosse um empecilho no seu caminho, como se um monte de coisas que estão no seu coração confessadas aqui, inclusive a troca de dossiês de vocês, não fosse verdade. Meu amigo, pelo menos lembre-se das coisas que você diz para pessoas a quem você diz, porque é insuportável assistir essa mentirada de conveniência. A sexta coisa, você acabou de assinar um atestado, não de fisiologismo, mas de banditismo. Banditismo, proteção. Temos 88 deputados na bancada aqui para fechar um cerco, para blindar, para brigar. Pelo amor de Deus, eu pensei que vocês iriam para lá. Eu não estou dizendo isso com ironia, porque já tem 30 e tantos anos que eu acompanho, não a bancada, mas a cambada evangélica no Congresso, como eu sempre a chamei, há 30 anos. E eu sei que vocês não vão lá para servir os pobres, meus miseráveis do Brasil, nem para promoverem leis justas. Vocês vão ser para ser despachantes de interesses absolutamente escusos de um grupo voluptuoso de lideranças insaciáveis com as quais vocês têm compromissos de todas as naturezas. Isso é um bando, é uma quadrilha é o que vocês são. Sétima coisa que eu quero dizer tem a ver com a sua defesa, Marco, desse pastor, Marcos Pereira, com quem eu nunca tive nenhuma intimidade. Mas eu me lembro da figura dele lá no Rio de Janeiro, há 15, 16 anos atrás. Como também acompanhei todos esses anos essa história de presídio, disso, daquilo, não se esqueçam. Eu fiquei 3 anos dentro do presídio mais pesado do Brasil, que era Bangu 1. Eu sei o que rola. Presos falam pra caramba quando eles têm confiança em pessoas. Eu ouvia barbaridades de pastores das favelas, de coisas mais diversas. E eu sei também, como se você entra num ambiente desse, se você não tem caráter, não tem um espigão do evangelho plantado em você, é um ambiente altamente corruptível. Por exemplo, um dos meus auxiliares lá em Bangu 1, a mim eles não tinham coragem de fazer uma oferta dessa, que eles me conheciam. Mas a um dos meus auxiliares, eles pediram para o cara intermediar uma situação de sequestro e receber uma comissão. Mais de uma vez, até que ele me contou, eu fui lá e acabei com a brincadeira, falando na cara dos 48 que lá ficavam e que me respeitavam para valer, porque não tinha brincadeira comigo. Eu sei, agora imagina chegar um cara ali frouxo, as promessas de dinheiro são muitas. Aí, toda essa coisa de pacificação do presídio, tudo grupo, isso eu estou sabendo há anos. Porque, gente, lá de dentro, assim que a TV mostrou, me contou, não, foi tudo montado. Os planos são outros. Esse cara está envolvido com outras coisas. É muito mais. E algumas vezes me perguntavam, eu dizia, eu não quero dizer o que eu sei, mas vai chegar a hora em que tudo isso vai aparecer. Aí já tem uns 3 anos que vem aparecendo. O menino lá, presidente do Afro-Reg, que hoje usa a casa que eu comprei da chacina de Vigário Geral e que foi Casa da Paz durante uns 10 anos e depois nós passamos para o Afro-Reg, veio a público denunciar 1 ano e meio atrás tudo isso que está aí. E depois disso muitos outros. Mas a confraria faz tudo para proteger. De modo que o que está acontecendo é lamentável, é triste, é horroroso, mas é fato, gente. E não é um fato isolado. Está espalhado para todo lado. Nós estamos pior do que algumas passagens bíblicas de Jeremias e Ezequiel descrevendo a calamidade de Israel. A que nos aconteceu é pior, sabem por quê? Porque na deles não havia ensino do Evangelho. Na deles, Jesus, o Cordeiro, o Messias histórico, não tinha virado Emanuel, não tinha se encarnado. A graça e a verdade não tinham se beijado.
Eles lá eram discípulos de Moisés corrompido pela interpretação rabínica perversa. Mas vocês, nós fomos expostos aos poderes do mundo vindouro, às forças da eternidade, aos dons do Espírito Santo, à graça de Deus, ao Evangelho da vida. Nós divisamos pela fé a Assembleia dos Primogênitos arrolado nos céus. Pela fé, divisamos a possibilidade de sermos cidadãos ressurretos, glorificados da Nova Jerusalém. Dizemos todos os dias: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, que o padrão do céu encarneou na terra. Nós somos aqueles que dizemos que Jesus salva, perdoa pecados, que Deus é santo, com fogo consumidor. E aí, no meio disso tudo, pregando isso para os outros e transformando isso em moralismo, em opressão. Não, aqui você não entra porque não fuma cigarro, mas o cara vive chupando clitóris em fila na igreja. Não, aqui você não entra porque você bebe, e ele vive organizando bacanais de suruba, de estupro, de maldade. Não, aqui você não fica porque dança, enquanto eles dançam nus com as mulheres uns dos outros. Aqui você não fica porque você cheira pó, enquanto ele media transações de tráfico com traficantes. Gente, é enfim a lista, e é nojento, vocês não conseguem enxergar como o Espírito Santo tem ciúme de nós. E Deus é bondoso, misericordioso e tolerante, e Ele dá tempo para ver se as pessoas chegam ao arrependimento. Mas chega uma hora em que a medida enche. E ela começou a se derramar, e ela vai se derramar, e que Deus tenha misericórdia de nós, porque ela vai se derramar. E não é algo que Deus está fazendo. É um molestamento do Espírito Santo no coração de muitos, e nos corações de outros é o pão de Gideão voltando. É a culpa e a maldade começando a se entregarem. É a confusão no arraial. É a loucura instalada, que não vai ficar assim. O Senhor vai mostrar e diferenciar o precioso do vil. Não é a separação do joio e do trigo, não. É só um acontecimento mínimo para que aqueles que ainda têm Deus temam e tremam nos seus corações. Para que aquele espírito que caiu sobre a igreja de Jerusalém, quando por coisas infinitamente inferiores, Ananias e Safira morreram na presença dos apóstolos, é o que já começou a acontecer, e vocês verão acontecer, para que o temor de Deus se restaure no coração daqueles que ainda são dele, daqueles que ainda são seus. Do contrário, já não haverá mais esperança para nós. Se a mão de Deus não se manifestar como juízo, como luz, como profecia que destampa a calamidade, como aquela ordem que diz: Ezequiel, cava no buraco da parede do santuário, do átrio aí externo, que você vai ver a calamidade que os anciãos estão fazendo lá dentro, com as mulheres e com os outros, e os cultos, e as magias negras, e os espíritos que estão sobre eles. Não é espírito de vida, não são espíritos da minha parte. Está pior entre nós, muito pior. A minha certeza é de que eu não sou mais uma voz clamando no deserto. Há 13 anos atrás era assim que eu me sentia. Agora eu sei que já tem milhares de outros entendendo. E que muita gente vai entender. E que ninguém vai segurar o que Deus já deflagrou, o que Deus já começou. Em nome do Senhor Jesus.